Sejam bem-vindos mais uma vez a esta mensagem e hoje vamos falar sobre a alegria da salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2.2, Apocalipse 2.2 e portanto assim está escrito: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Quando não, virei, brevemente a ti virei, tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. O que é que nós estamos aqui a falar? A alegria da salvação. Esta alegria tem que ser mantida. Não é por acaso que Jesus, ao transmitir, o Espírito de Deus, ao transmitir a João, na ilha de Patmos, ao transmitir este recado para as igrejas, ele, na última parte de cada igreja, dá um recado, e é este diz: quem tem ouvidos ouça, no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer. Ao que vencer. Então isto quer dizer que tem que haver uma vitória da nossa parte. A Bíblia também fala sobre o bom combate da fé. Tem que haver um combate pela fé. Tem que haver um combate pela nossa cura. Tem que haver um combate pelas nossas finanças. Tem que haver um combate pela harmonia no nosso lar. Tem que haver luta. Luta não andando a bater em pessoas, não andando a bater em circunstâncias, não lutando para ter, mas lutando no Espírito, lutando em oração. Indo buscar aquilo que é direito seu. E nós vemos aqui que Jesus diz: ao que vencer. Portanto, manter a alegria da salvação também é uma luta. Também é buscar o Senhor. Eu lembro-me do princípio de eu começar a ir à igreja e de frequentar a igreja. Eu, quando lá estava, a alegria inundava o meu coração. E eu saía de lá com uma grande alegria. Depois, com a continuação de eu frequentar a igreja, isso começou a não acontecer. Mas isso não tem a ver particularmente com a igreja, mas tem a ver particularmente comigo. Como é que eu estou com Deus? A minha oração tem que me encher de alegria, porque é a presença do Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. A alegria tem de ser algo que nós devemos buscar, mas buscar através da comunhão com o nosso Deus. Só assim conseguimos ter a alegria realmente da salvação. O mesmo acontecia com Davi, em que ele diz, e nós podemos abrir no Salmo 51, vamos abrir no Salmo 51, 12. Antes disso, vamos começar no 11. Davi tinha pecado, feito algo de errado perante Deus, e escreve esse salmo de arrependimento, e chega a uma altura, no versículo 11, diz assim: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Portanto, nós temos que a buscar todos os dias. Todos os dias devemos buscar perante Deus, estar perante Deus. Ouça, eu sei que estamos numa altura
em que às vezes o tempo é muito complicado, de manhã tem-se de levantar e resolver isto, resolver aquilo, tratar de filhos, colocá-los, meter no carro, levar para aqui, levar para ali, ir trabalhar, sair do trabalho, é tudo muito à pressa. Mas honre o Senhor. Se você honrar o Senhor, dê mais tempo para Ele. Faça um esforço, deite-se mais cedo, levante-se mais cedo. Dê um tempo de manhã ao Senhor. Se você se der esse tempo, vai ver que todo o seu dia mudará. Toda a sua vida mudará. Se você der esse tempo ao Senhor, se buscar a sua presença, a sua alegria, se colocar o seu dia nas suas mãos, tudo muda. Ouça, todos nós temos coisas para resolver. Situações em que têm que ser resolvidas. E todos nós sabemos isso. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele tem que ser honrado em primeiro lugar. Antes que o nosso dia comece, nós devemos o pôr em primeiro lugar na nossa vida. Honrá-lo. Um dado pastor que eu conheci, ele dizia que nunca queria falar com ninguém antes de falar com o patrão dele. E o patrão dele é o mesmo que é o meu, é o mesmo que é o seu. É o nosso Deus, nosso Abba Pai. Nosso querido Pai. Se o fizermos assim, Ele nos enche de alegria, mesmo quando as situações não são difíceis. Eu sei que há pessoas que às vezes têm olhado para mim em situações em que não estão difíceis e vêm-me a rir, mas grande parte das risos não é um riso amarelo, como se costuma dizer, um riso não de alegria, mas é verdadeiramente de alegria. Porque quem me está a sustentar é o Senhor, quem me está a levar e a fazer tudo é o Senhor. É Ele toda a honra e toda a glória. A alegria da salvação é algo que nós devemos buscar sempre. Deus nos afasta dos maus percursos. Deus nos guarda. Davi era um homem que conhecia o coração de Deus. E ele realmente nos Salmos transmite para nós algo edificante. Por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Vejam se não é confiança num Deus que opera. A mesma confiança que você deve ter e a deve buscar ao Senhor, para então ter a alegria da salvação de todos os dias. Não só de quando você recebeu, não só no princípio, mas ter sempre a alegria e a confiança que Deus o cura, que Deus o enche da sua boca de bens, que Deus abençoa o seu lar e nunca o deixa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por nós. Eu muitas vezes faço repetição de versículos, mas é de propósito que o faço. Porquê? Para o versículo descer ao seu coração e ele se torne real para si, se torne verdadeiro, que no seu coração brota a confiança que Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Deus o ama. Não se esqueça disso. Deus o ama. Mas tem de haver da nossa parte uma busca ao Senhor. Tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Tem de haver da nossa parte uma busca ao Senhor. Só assim, a alegria nos enche o nosso coração e temos confiança todos os dias para vencer os obstáculos. E ouça, é uma luta que tem de ser constante, uma luta que devemos buscar constantemente o Senhor. É uma luta às vezes até para orarmos de manhã. É uma luta, é difícil,
mas é de propósito. Deus virou-se e disse-me há uns tempos atrás, há pouco tempo, virou-se para mim e disse assim: impedir que haja uma luta é impedir que a pessoa tenha o sabor da vitória. Portanto, se uma luta for impedida na vida de alguém, o sabor da vitória dessa pessoa vai ser maior depois da luta do que não tendo luta. É muito diferente daquilo que nós pedimos e um familiar nosso chega ao pé de nós e dá, nós ficamos alegres, contentes, glória a Deus, ainda bem e tal, mas é diferente daquilo que nós trabalhamos, que lutamos, que depois pagamos. Eu lembro-me do meu pai me falar muitas vezes de um primeiro relógio que ele comprou a prestações. Ele tinha esse relógio, era de todos os relógios que ele tinha, o mais fraco, o mais humilde, por assim dizer, o mais... não tinha tantas capacidades como os outros relógios todos, mas era aquele relógio que ele guardava com muita estima e tinha-lhe num lugar à parte. Porquê? Porque ele dizia que foi aquele relógio que ele pagou a prestações para o ter. Aquele relógio tinha um sabor de vitória diferente dos outros. E é esse sabor de vitória que nós devemos ter. Vai ser diferente. Só se alguma vez tiver uma enfermidade, você lutar e depois ser curado, ser sarado. Você nunca mais vai esquecer. Você passar por uma situação financeira e depois você lutar e a necessidade de ser suprida. Acontecer qualquer problema no casamento e você lutar e ficar tudo bem. O sabor dessa vitória vai ser sempre muito diferente. Aí, esse sabor de vitória é verdadeiramente a alegria da salvação. A alegria de Deus nos ter libertado de uma determinada circunstância. Não só a alegria de salvação, de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas ter realmente ser salvo pelo Senhor. Tem um preço diferente e um sabor diferente tudo. Tudo se resume a uma única só coisa, ao Senhor. E é dele que nós devemos buscar. É Ele que nos dá tudo. Mesmo assim, que não conhece tão bem Deus, busque-o. Mas eu não sei falar. Como é que eu falo com Deus? Eu não sei falar com Deus. Eu só falo. E eu sei que Ele me ouve. Portanto, se me ouve a mim, Ele não faz diferença para consigo. Ele o ouve a si também. Ele vai levá-lo ao lugar onde Ele quer que você esteja. O lugar que lhe vai dar muita alegria. O lugar onde você vai ser apreciado verdadeiramente. Onde você vai estar alegre a fazer as coisas. E eu não estou a dizer só do seu trabalho. Estou a dizer na igreja. Que é aí que você deve ir para se encher do conhecimento de Deus. É lá que a sua fé se junta à de outros e criam grandes coisas. Deus me tem dado ultimamente o privilégio de, através de mim e daqueles que estão comigo, de pastores que estão comigo, a ver maravilhas a acontecer. Pessoas serem curadas instantaneamente. Eu só dou glórias a Deus e tenho explicado várias vezes a todas essas pessoas do qual eu tenho orado, eu tenho explicado que desta forma que nós temos lâmpadas dentro de casa que realmente dá uma luz espetacular e ilumina a casa toda, são muito boas, mas se a gente for ao quadro de eletricidade e desligar a luz, elas para nada servem, porque não dão luz. Realmente o que nós somos, cada um de nós, são apenas lâmpadas e a energia toda vem do Senhor. Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
do Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é Ele que entregamos toda a honra e toda a glória, porque é Ele que opera estes milagres e nós somos unicamente vasos nas suas mãos, lâmpadas nas suas mãos para poder dar luz. Mas nem tudo isto tem acontecido, eu só glorifico o Senhor, é um grande privilégio para nós. Mas nós sabemos, mais coisas virão, que a glória do Senhor não vai parar. Mas esta alegria tem que ser buscada todos os dias. Você tem que ter comunhão com Deus. E então a sua força aumentará como nunca aumentou. Não faça com um esquema. Não agarre e não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não faça assim. Fale com o Senhor. Fale para Ele. Fale com as suas próprias palavras. Não fale com palavras de outros, fale com as suas palavras. Você até pode ter um papel onde lhe diz, mas eu devo fazer isto e aquilo. Tudo bem. Mas fale com as suas palavras. Fale com o sentimento. Diga ao Senhor que o ama. Ele vai se agradar disso muito. Mesmo muito. Qual pai é que não se agrada quando um filho chega ao pé dele e diz que o ama? Será que o nosso Deus é diferente? Não é. Por isso amo o Senhor. Busca o Senhor. A alegria da salvação vai inundar todo o seu ser. E a sua vida, o seu dia, vai ser muito diferente. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que tenha uma resto de semana muito abençoada. Agarre-se a Deus. E prepare-se para a maior viagem de todas. No nome de Jesus. Amém.